Boa noite, meus tesouros, minhas tesouras. Vamos fazer mais uma live hoje, uma live especial. Né? Essa semana aqui, no dia 18 de fevereiro, é o dia da campanha nacional de combate ao alcoolismo. E é um assunto tão em alta, né? Visto pelo ambiente, pela nossa sociedade, a cultura e tal. Tem dado uma ênfase tem dado uma ênfase a respeito do álcool, né, e do consumo, né, como um meio de alcançar a felicidade, de interagir com as pessoas, né. E para esse bate-papo eu convidei meu amigo Ismael Bittencourt, psicólogo também, em Minas Gerais, para a gente estar falando um pouquinho, conversando, né, e interagindo também com as pessoas. Conforme o pessoal for entrando, né, a gente vai estar saudando o pessoal, respondendo algumas questões, né? Esperando a solicitação do nosso amigo Ismael para a gente começar o bate-papo. Né? Lembrando que essa live, vou dar um jeitinho de salvar ela e publicar também no YouTube e no Odyssey. Né? Então, vamos lá. Ismael conosco. Boa noite, meu amigo. Fala, Caio. O áudio tá bom? Tá A nossa perfeito. última, a nossa última live, meu áudio ficou meio baixo e não deu para usar muito o vídeo que eu gostaria, né? Ah, é. E você tá Então, conseguindo me ouvir bem? Tá? O som tá bom, tá bom? tá bom. Para mim tá ótimo. E aí, por onde Perfeito. nós vamos Deixa eu começar então, ajeitar. meu amigo? Bom, podemos começar. Não tem uma ordem específica, né? Acredito que a gente possa falar hoje, principalmente é um assunto, né, bem interessante, porque a gente está pré-carnaval aí, né? Essa semana o carnaval já está começando em muitos lugares, né? E a gente falar sobre o álcool e a gente pensar na própria dependência do álcool, né? E isso é extremamente importante, né? Eu acredito que dá para a gente ver essa relação do álcool primeiro, como ela é mostrada na sociedade, né? Sim, De uma forma muito agradável, né? Por meio das propagandas, tentando, né, fazer com que o álcool ele seja de uma maneira sociável, né? Você bebe, interage com o público, dá aquela sensação de prazer, né? Mas do outro lado a gente sabe que os prejuízos, né, e os danos quando eles são cometidos a longo prazo, né? Acredito que seja sim. um bom ponto. Primeiro vamos começar então desmistificando a questão do álcool. Uma coisa é o objeto de desejo, álcool. Outra coisa é a doença do alcoolismo, né? Inclusive, é interessante quando a gente vai pensar nisso, a expressão que era muito comum, pelo menos quando eu era criança, o pessoal usava a expressão alcoólatra. E hoje em dia Uhum. se caiu em desuso pelo fato até de a ideia da palavra alcoólatra seria uma idolatria ao álcool. No entanto, se a gente começar a observar a nossa cultura, a cultura pop da molecada, né, a gente começa a perceber que, de certa maneira, existem alguns Uhum. alcoólatras, né, que idolatram o objeto. No entanto, interessante que até a própria expressão álcool, né, vem do árabe álcool, que significa espírito. Então, a associação do uso de álcool, né, a gente vai encontrar referências na Bíblia, a gente vai em várias culturas. O álcool, em algumas culturas, está relacionado à celebração, a Uhum. ritos religiosos, né? O judaísmo é bem interessante isso, e mas a questão da a prudência, né? A questão do que alguns escritos sagrados, por exemplo, os gregos, eles na antiga religião deles, eles costumavam usar água salgada na taça de vinho para lembrar que poderia ser a perdição. Entanto, usavam para outras divindades, né? Então essa mistura
do sagrado com o profano, né? Pode ser uma celebração, pode se tornar uma prisão. Né? Uhum. Nada contra as pessoas que sabem usar o álcool, não se deixam usar pelo álcool. Tá? Então, para começar a nossa conversa, uma referência, uma dica do pessoal que está nos acompanhando, né, que está entrando e posteriormente vai acompanhar o nosso diálogo aqui. Chesterton falava o seguinte: se você for beber, beba para celebrar. Se você for beber para tentar esquecer de alguma coisa, não é uma boa ideia. Boa sorte. Né? Mas agora vamos começar então a falar alguns aspectos, meu amigo. Sabemos que o álcool, como qualquer outro tipo de substância, tem os aspectos físicos, né? Uhum. A dependência gera aspectos psicogênicos e também aquela área do ser humano de pensar coisas mais elevadas. Você quer começar por onde, meu amigo? Bom, acho que dá para começar. Vamos começar pelos. Inclusive, tem até o Luiz Fernando aqui. O Luiz Fernando, ele é um grande amigo meu. Ele é neuropsicólogo, né? Está aí caminhando para a neurociência. E ele falou de um ponto aqui interessante, que são os aspectos neurobiológicos, né? Não sei se teria também a possibilidade, mas ele poderia até falar um pouquinho sobre isso, né? É um pouco melhor que a área de estudo dele. Mas a gente vê muito bem que a questão biológica ali, do álcool, ela é considerada como uma droga, né, depressora do sistema nervoso central. Então, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer, sensação de poder também, ela é um lado da bebida, né, que a pessoa, ali, ao tomar o álcool, ao ingerir, ela sente esse desejo e ela está ligada, igual eu falei no começo, ela está ligada a uma questão sociável, né? Então, de certa forma, a pessoa, para poder se abrir, né, para poder conversar, para poder tirar a timidez, ou por curiosidade, né, hoje a bebida, ela rola muito, ela está muito ligada à questão social, né, então, nesse sentido, a pessoa, ela fica, querendo ou não, mais perto, é claro que não são para todos os casos, mas perto de ter a dependência, né, neurobiológica, né, a respeito da questão do álcool. E aí que a gente cai num certo perigo. Porque quando a gente fala de dependência, a gente já está falando de um uso que ele é repetido ali, um hábito que é repetido várias vezes, e aquilo acaba se tornando algo que aí a gente pode, que vai, um outro ponto também, algo mais existencial, né? Algo que ali tem a culpa, tem a própria negação, tem o vazio existencial, que a gente pode falar que é um tema muito bacana para a gente conversar isso. Mas outro ponto que eu acho interessante a respeito da neurobiologia é a questão do sistema dopaminérgico, né? Ali a questão do sistema de recompensa de dopamina e de serotonina está muito vinculado ao uso do álcool, porque oferece um prazer imediato, a pessoa se solta. Então, se você for ver o estímulo, ali ele é muito agradável, né, por assim dizer. E a pessoa pode se perder nisso, né? Esse é um dos perigos de se cair no alcoolismo. Sim. Quer que eu dou uma explanadinha nas questões fisiológicas, para o pessoal entender como que é a questão do Sim. funcionamento? Porque, assim, vamos lá. Caio, qual é a dose segura do álcool? Não há consenso sobre isso. Desde a pessoa que ingere de forma esporádica para celebrar e tal, né? A OMS, a referência que eu estou dando, a OMS sugere 2 doses, dependendo e também varia muito vamos dizer assim, do porte físico da pessoa, né? Então varia Uhum. entre mulheres e homens, né? Mas tem duas etapas bem interessantes. Essa primeira aí da dopamina é interessante o seguinte: a gente pode chamar de fase 1, porque acontece o seguinte: quando a pessoa começa a tomar a bebida alcoólica, um destilado, é liberado
uma área do nosso cérebro, né, que começa a liberar os canais de cálcio, que é responsável pela dopamina, né? Uhum. Então, por exemplo, aquela sensação da pessoa se sentir dopada, a questão, por exemplo, daquela alegria, né? A famosa coragem líquida dos jovens de encostar nas garotas, etc. Basicamente, 20% ela é absorvida pelo estômago e 80% pelo intestino. Até aí, beleza. Lembrando que, por exemplo, até o mecanismo da serotonina, por exemplo, muito é produzido ali no sistema digestório, né? Então, com o tempo, pode causar lesões e acarretar outros processos. Aí tem a segunda fase. Porque, assim, uma dose, ela vai demorar o tempo de 30 a 60 minutos para ser eliminada, etc. Então, o pico, né, do efeito. Uhum. O problema é que esse processo que a pessoa começa a beber entra no estágio 2, né? Aquela amiga chorona, começa a falar do ex, fala tanto que a gente até se apaixona pelo ex, sabe? Sim. Mais ou menos assim. Então, o problema é que nessa fase 2, entendeu? Ocorre um aumento do influxo de canais de cloreto, que na realidade vai atuar nos receptores de GABA. Aí começa a fase depressora do álcool. Mas, Caio, isso acontece com o dependente de álcool? Não, vai acontecer, por exemplo, se você der aquela extravasada porque seu filho nasceu, porque casamento do melhor amigo e etc. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado e nos conhecer também. Né? Se a pessoa não tem problema com álcool e usa esporadicamente, não tem problema nenhum. A questão é que tira fome. Essa é a questão. Por que tira fome? A glicose entra na nossa célula e transforma em energia. O álcool, ele faz um processo chamado de gliconeogênese. Gênese de início, neo de nova glicose. Por que acontece isso? Ele vai aumentar um enzima chamado ácido lático no nosso organismo, transformando o nosso organismo um pouquinho mais ácido. O problema é que essa acidez do organismo, nesse processo, vai ter falta de vitamina, complexo B em geral, né, principalmente a B1, né? Uhum. E com o tempo, independente se a pessoa é um dependente alcoólico ou se é aqueles bebedores de fim de semana, mas passa de todos os limites, entendeu? Pode causar o que a gente chama de síndrome de Wernicke-Korsakoff. É um nome meio chato, que é muito comum. No entanto, acontece essa síndrome, ela é uma aceleração do processo de demência. A pessoa começa a esquecer o nome, etc. É muito comum. O pessoal que está nos acompanhando pode ser que puxe na memória que tem algum parente, um avô, um tio, que nesse último estágio da vida começou a ter esses efeitos. Na realidade, é muito comum nos usuários de álcool, mas é por falta de vitamina B1, para ser mais exato. E existem outros sintomas, né? Mas, assim, quando a gente olha o álcool como droga, ela é uma das piores drogas, ou melhor, no meu ponto de vista, ela é pior. Porque ela tem um poder adictivo muito baixo, biologicamente falando. Então, existe aquela falsa sensação de controle. Quando a pessoa desenvolve a dependência, nós estamos falando de meses e anos, ou em anos nisso. Né? Então, até para a pessoa aceitar que ela perdeu todo o controle da própria vida por causa do álcool, né? A pessoa acaba tendo uma resistência muito grande. Se quiser complementar, então só eu vou falar aqui. Pô. Mas é exatamente isso. A questão do que o álcool ele acaba fazendo também no próprio cérebro, né? Que começa a vir aquele sentimento de tristeza, de irritabilidade, muitas vezes de agressividade também,
que isso muitas vezes é pouco levado em conta, porque mexe com o seu sistema nervoso central. Então, baixo nível de pensamento, a pessoa ela não pensa direito nas consequências que faz, né? A questão do juízo de valor, ela não começa a ter mais discernimento, então toda atitude começa a trazer prejuízos, né? E principalmente a longo prazo, que aí acarreta outras doenças, e começa também a ter esquecimento, porque a sinapse ela deixa de fazer conexão, deixa de gerar conhecimento, e de alguma forma isso acaba prejudicando, é por isso que a pessoa tem aquela amnésia alcoólica, né? Porque a sinapse deixou de fazer conexão, né? Não é que ela esqueceu. Na verdade, o cérebro ele entrou no sistema de rebaixamento de consciência e ele não estabeleceu conexão entre as sinapses e por isso não gerou uma nova informação, né? Então, isso você vê, por exemplo, nos jovens que eles querem deixar um pouco mais a timidez, eles tomam, acabam dando um pouco mais de coragem, né? E vai fazendo o que der na cabeça, fala coisas muitas vezes sem pensar, tira aquele juízo crítico e a pessoa, por estar ligada a uma questão muitas vezes social, a um prazer e a um desejo, a pessoa vai gostando e vai se repetindo aquilo. E é interessante de notar que existe o outro lado, né? Que foi que você começou a falar. A pessoa dá um lugar para pensamentos depressivos, como você falou da menina, chorando pelo ex, né? Aí vem aquele sentimento ruim e aquela amargura. O álcool está muito ligado com a questão da culpa também, de ficar se sentindo culpado, carregar muita amargura, muitas questões do passado, e acaba utilizando do álcool para poder aliviar esse tipo de sintoma. Só que, na verdade, está aumentando. Ele está alimentando esse sintoma e aquilo vai se reproduzindo e vai se tornando uma cadeia, né? Até que se estabelece o que a gente chama do alcoolismo crônico. Aquilo se cronifica na pessoa. Então, ela tem... você já chegou a ver o cérebro do dependente químico? A questão do nível de recompensa, ou seja, a questão do sistema límbico dela fica tão agravado, de certa forma, tão estimulado, que por isso que a pessoa ela não consegue ficar tanto tempo sem beber, né, ou sem utilizar outro tipo de droga, porque aquilo vai fazendo com que ela tenha uma maior propensão a repetir a mesma situação. Se alivia por um lado, né, a pessoa acha, não, vou me aliviar. Aí vem e bate aquela abstinência, não, eu preciso da bebida. Né? Aí é onde se estabelece o vício. Mas uma coisa que você falou que eu acho muito interessante dentro do alcoolismo, né, é essa negação. É achar que o álcool não faz mal, que tá tudo bem, anos e anos bebendo, falo, não sou, não cheguei a esse nível de me considerar viciado em bebida, né? Por ser algo de fácil acesso, ou seja, é uma droga comercializada. Tem um ponto interessante. Como o poder adictivo do álcool ele é mais lento, ou seja, nós estamos falando de anos, né? Anos da pessoa, para você ter uma noção, em 2009, eu trabalhava numa instituição, um caso assim que me chamou muita atenção, né? Um conhecido e tal, entrou em contato com a instituição, o cara era filho único, foi internar o pai. Então, eu estava ali nos procedimentos e tal, de acolhida e tal, né? E quando eu fui, como era um conhecido, né? Eu fui ouvindo e tal, e uma frase que me chamou muita atenção foi a seguinte: eu nunca vi meu pai sóbrio na minha vida. Segundo o relato na época que eu ia ter uns 25 anos, acredito, por aí. Ele falou assim, eu lembro que quando eu chegava da escola, eu ia assistir desenho e meu pai estava deitado no sofá com o corotinho, dando risada do Tom e Jerry.
percebe? Uhum. Então, assim, o dano à família é muito maior, porque nós estamos falando, veja bem, de um pai que acaba se anulando, a esposa acaba mudando o papel social, a esposa acaba mudando o papel social, né? Então, veja bem, a esposa acaba virando a mãe do cara, porque tem que se preocupar com as contas, com o gasto, com a saúde, até mesmo, no caso de alcoolistas, né, dar banho e etc., recolher para casa, né? Uhum. A coisa mais comum nesse meio. Então, assim, chega num ponto, né, que Frank fala das neuroses coletivas, né, cara, de conformidade. Ah, ele é assim mesmo, Uhum. percebe? Então, por mais que o cara já esteja no fundo do poço, sempre parece que ainda dá, né? Geralmente, precisa acontecer algumas coisas um pouquinho mais drásticas na vida desse alcoolista para ele ter um insight. Por exemplo, é muito comum pessoas que têm problemas com álcool procurar ajuda quando, por exemplo, se envolve num acidente de trânsito ou quando o médico fala, meu, Doença. você... Justamente, porque olha que interessante, o álcool é o melhor exemplo quando a gente vai falar sobre dependência química, que literalmente o álcool vai matando a pessoa aos poucos. Ela perde um dedinho, necrose, tem que amputar, perde o pé, entendeu? Vai comendo o cara por dentro. Lembrando que o processo de desintoxicação do álcool ele é muito mais complexo do que qualquer outro tipo de substância. Então, um exemplo bem besta, tá? Um usuário de crack, se você colocar, não que é feito assim, mas vou dar um exemplo. Se trancar o cara num quarto e largar ele alguns dias, dando comida debaixo da porta, não, pelo amor de Deus, estou dando um exemplo assim, bem bizarro, tá, gente? Não é assim que se faz, entendeu? O cara vai surtar, vai morder o braço, etc., dar piti, virar cambalhota, etc. Tudo bem, passou as crises de abstinência, um dependente alcoólico, você não pode fazer isso. Ele pode entrar o organismo dele pode entrar em colapso e começar a ter falência múltipla de órgãos, etc. Então, é bem mais complexo. Percebe? Exatamente. Tanto que eu estava vendo uma taxa, né, que uma faixa etária de 20 a 39 anos, que é onde ocorre uma maior propensão de pessoas utilizando o álcool, e a questão de mortalidade. Ou seja, 13,5% das mortes que acontecem dentro dessa faixa etária é por conta do uso de álcool. Então, olha, é 13,5%. Ou seja, é uma taxa muito alta e a pessoa, e é interessante o que você falou, que dá para a gente até envolver essa questão da família. Né? Como é que a família sofre também, como é que o álcool ele tem um impacto social também, no sentido de que atinge toda uma comunidade e atinge todo um núcleo familiar também. Porque a pessoa já tem uma dificuldade de reconhecer que ela é viciada. Né? Eu não sei se a gente já viu inúmeros casos, né, que a gente pega na clínica, que a pessoa ela dificilmente aceita, né, que ela é viciada e ela fica fazendo muitas comparações. Ah, mas eu não fumei nada, eu não usei nenhum tipo de outro de droga, só bebi. Mas essa frase, só bebi, ela já não vê a gravidade do problema que ela está entrando. E outra questão também é que a questão da própria família, de dar o suporte para o sujeito, de entender ele, de acolhê-lo, de dar uma orientação, falta muito. Ou seja, as famílias sofrem de uma ignorância muito grande que não sabe auxiliar a pessoa na própria doença, no próprio problema. E isso vai se agravando e vai levando anos e anos e a pessoa contraindo doenças, porque a bebida mexe com o sistema imunológico da pessoa. Então a pessoa ela fica mais propensa a ter outros tipos de doença. Ela acredita que o álcool não é o problema. Né? O problema são, aí coloca na doença.
E sempre se esquivando, porque o álcool ele tem essa questão, mas todo mundo bebe, vou para festa, como que eu vou curtir sem álcool? Né? Eu vou para o carnaval, como é que eu vou curtir sem álcool? O que, que é? Então fica tudo muito associado ao álcool. Inclusive tem inúmeras associações aí que a gente pode entrar que diz respeito ao álcool vida social, álcool e depressão, álcool e problemas afetivos, álcool e perda de relacionamento. Então a pessoa utiliza isso como uma fuga mesmo. Né? Vou me livrar da realidade que é dura, né, e que é difícil de lidar. Então a pessoa bebe para se sentir um pouco melhor, né, entre aspas, e aquilo vai se cronificando e vai ficando mais difícil ainda da pessoa realmente sair, né, e ir para uma melhora em questão de qualidade de vida, né, de decisão. Esse é um ponto muito importante porque a negação dos alcoolistas são muito grandes, mas é muito. É interessante, tinha um psicanalista, o Gurfinkel, Décio Gurfinkel, que tem um livro que chama Adicções, Vício e Paixão. Cara, tem um capítulo muito interessante que ele faz a comparação do álcool, né, com a amante perfeita. Por que isso? Porque geralmente, vamos lá, vamos pegar então um gancho, antes de eu explanar a questão desse ponto de vista do Décio, o Viktor Frankl diz o seguinte, que o ser humano ele tem essa tendência natural de buscar o transcendente. Com essa dificuldade de buscar as coisas mais elevadas, essa busca por sentido, ele tenta dar um sentido de forma artificial. O álcool é uma coisa... Dentro do eu dele, do universo dele, limitado, muitas vezes, que ele acha deplorável, no bar ele é o filósofo. No bar, o cara, ele é... Não importa a condição social dele, o quanto que ele tem no bolso ou na conta, né? Ele é mais um. Ele é o treinador, ele dá pitacos sobre política, etc. Ele é alguém. Pelo menos aquela falsa sensação. Detalhe. Se na realidade dele é difícil dele aceitar, ele foge, ou anestesia, ou ele tenta dar um sentido de forma artificial. Então, essa dificuldade de pensar coisas mais profundas, elevadas, com o álcool, ele vira o Aristóteles. Uhum. Ele vira Butz, poeta, o Tite, abraça um violão, já vira o, né, típico, clássico. E isso é interessante, porque uma das coisas que eu percebo é o alcoolismo, como outras adicções, seja por drogas, por sexo, jogos, internet. Eu pego vários casos na clínica de adolescentes viciados em jogos eletrônicos. Não dá para tratar simplesmente o lado fisiológico. Uhum. Se você for procurar muitas coisas no YouTube, você vai ver médicos falando só do aspecto fisiológico. Uma vez me perguntaram, mas será que tem como inventar um remédio específico para a dependência química ou dependência do álcool? Teria se o problema fosse só fisiológico. É só fisiológico? Então, boa sorte, meu amigo. Você vai fracassar vergonhosamente. Os aspectos psicológicos é a compulsão e a obsessão. Uma vez que a pessoa começa, ela não consegue parar e aquele pensamento fixo. E é típico, por exemplo, no alcoolista, quando ele tem crises, né? Engraçado, na literatura do Alcoólicos Anônimos, eles usam a expressão sede. Parece até aqueles filmes de vampiro, de adolescente, né? Sentem sede. Parece que sede de alguma coisa que não... Né? O organismo deles falando. E é muito comum de ouvir relatos assim, nossa, meu marido bebeu perfume, bebeu desinfetante, que tinha um cheiro mais... Né? Então, é bem Álcool de complexo isso. limpeza. Álcool de limpeza, de bomba de combustível, percebe? Então, é bem complexo. E, no entanto,
essa questão dessa visão mais aprofundada, né? Olha que interessante. A TCC de terceira geração tem alguns materiais sobre aceitação e compromisso interessantes. A psicanálise também tem algumas coisas bem interessantes sobre essa questão da responsabilidade. Acabei de citar o Décio, né? E até falando do Décio, que ele falava da amante perfeita, se o cara, a esposa, toca o camarada, porque ele não está sendo produtivo no trabalho, não está mais trabalhando, ele está sujo, ele está... Enfim, a bebida está sempre ali. Ele não precisa agradar, fazer uma média, trazer flores. Essa é a questão, né? E muitas vezes o desespero da família, o desespero da esposa, por exemplo, diz aquela questão, nossa, mas eu faço tudo, por que não tem como? Você vai perder, bem. Você vai perder. Lembrando também que tem as questões, por exemplo, agressividade, violência doméstica, que está muito relacionado ao uso de álcool, né? Tem visto isso no consultório, meu amigo? Cara, muito, né? Assim, para quem não sabe, né, eu com o Caio, a gente trabalha muito nessa área aí da toxicomania, né? E lidar com uma das maiores dificuldades que eu vi, né, para poder lidar com o alcoolista é a questão deles verem que realmente há um problema, de que é uma doença. E isso que eu estou falando são casos onde a pessoa chegou, sim, a ter atos de agressividade, né, na família, a perder bens materiais, a perder emprego, e a se tornar, assim, totalmente incapaz, né, na sua funcionalidade em questão de trabalho, família, responsabilidade. E da pessoa chegar e não reconhecer que o problema, ali é claro que o problema é complexo, né? Ou seja, são multifatores, né? Tem a questão emocional, né? Se a gente só se prender à questão fisiológica, a gente vai parar ali no que a química, né, vai fazer. Mas tem uma questão existencial que eu acho interessante de trazer, que você já deu um pontapé nela, que é a questão do próprio vazio. Eu vejo muito essa fala, me falta uma coisa, bebida vem para suprir, né? Tem um caso que eu cheguei a acompanhar, que a pessoa, ela estava tendo vários problemas ali de úlcera, e o médico proibiu de tomar cerveja. Aí foi para o destilado. Aí não podia. Aí foi para vodka pura. Aí é todo dia aquele copinho, não, mas é só um copinho. Aí se você olha para o contexto onde a pessoa está inserida, para o contexto familiar, está um lar doentio. Se ela olha para o contexto emocional, também está doentio. Então, eu acredito que o primeiro passo, assim, e que é um passo muito difícil para o perfil do alcoolista, é ver a gravidade do problema que o álcool traz. Porque para eles parece que é uma decisão. Na hora que eu decidi parar de beber, eu paro, tá tranquilo, né? E eu vou me suprir, né, com outras formas. Mas não é bem assim. Se fosse tão simples, seria um trabalho fácil para a gente realizar, né? Sim. Né? Mas tem essa compulsão e essa fixação. Dentro da psicanálise, a gente tem um termo chamado de gozo, né? Que a pessoa ela fica ali dentro do sofrimento, e esse sofrimento, existe um certo prazer da pessoa se sentir bem, da pessoa esquecer o problema, da pessoa ficar ali em um estado onde a pessoa não assume a própria responsabilidade. E fica tudo fácil, porque tudo é bebida. Né? É igual você falou, o objeto de prazer está ali. A família deixou de ser o objeto de prazer. Inclusive, se os filhos chegam e falam que o pai está com problema de bebida, dependendo do lar, vira um caos. Sim. Né?
Aí vem de uma questão toda familiar, então é algo que impacta, né, a vida do sujeito, todos ali em volta, e fica um certo gozo que a pessoa tem aqueles, como que eu posso falar? Como se fosse sair daquele lugar se torna muito difícil porque custa muito. E o custo é parar de beber. E custa. Porque para poder parar de beber, a pessoa tem que desgarrar de toda essa. Se você usou uma coisa, o sentido superficial. Sim. Todos esses sentidos superficiais. A pessoa ela tem que se aprofundar nela mesma, tem que ter uma puta força de vontade, a pessoa tem que se implicar, né, num tratamento, fazer ali uma certa aceitação. E é todo um processo que a gente sabe que é um processo que, infelizmente, né, não é todos que conseguem chegar dentro desse processo. A gente vê dentro da recuperação de dependência química uma certa minoria ali, que são aqueles que realmente querem, né, melhorar a qualidade de vida e deixar os hábitos antigos e ir para outros hábitos que tenham mais sentidos profundos, né? Bom, acredito que é mais ou menos por esse caminho, né? Você comentou isso daí. Eu lembro que quando eu trabalhava dentro de instituições, o pessoal usava uma expressão assim: fulano está aqui na clínica passando um pano para o fulano de tal, para a esposa dele, para o filho dele. Você já ouviu essa expressão? Uhum. Está ali só de Não, é direto. e está fazendo o que mandam e tal, mas, né, a questão também é justamente assim, o desconforto que acaba gerando a mudança. E muitas vezes essa conformidade da família acaba meio que esticando o sofrimento de uma forma até que tolerável. Uhum. Não estou falando que a responsabilidade é da família, pelo contrário, não. Não tem culpado, só tem vítimas nesse contexto todo. Mas lembrando que se o uso do álcool, né, o dependente alcoólico, é a cereja do bolo, porque ele não consegue lidar com a própria realidade, ou até mesmo lidar com situações. Olha que interessante. O núcleo da doença do alcoolismo é o isolamento. Ele se isola num mundo paralelo dos botecos, etc., né? Do ritual de uso dele. Eu estou usando a questão do boteco, que é o mais clássico, mas nós estamos falando de todas as classes, Uhum. né, sociais. Não é uma coisa, pelo contrário. Então, veja bem, se ele está fugindo, anestesiando ou tentando um refúgio para tentar lidar com a própria realidade, o movimento terapêutico é justamente sair do eu e ir ao encontro do tu, das situações reais da vida. Isso que muitas vezes, veja bem, aquele exemplo, né, quando a gente estava comentando dos efeitos da bebida em qualquer indivíduo, né, essa bifase, né, a primeira fase, a alegria e depois a melancolia. Quantos jovens lá atrás, hoje alcoólatras, começaram usando a bebida simplesmente, como Homer Simpson diz, buscando a coragem líquida, para chegar numa garota, para se divertir, porque era extrovertido, né? Ficava extrovertido quando usava, né? Que aí dançava, porque aí ficava legal, né? E uma coisa que me preocupa muito é justamente os jovens. Por que os jovens? O adolescente já é impulsivo por natureza. Lembrando que o cérebro dele não está, na realidade, ele não está ainda formado. Principalmente o lobo frontal dele ainda não está em desenvolvimento. E é justamente numa das áreas que vai atuar. Uhum. Né? Pô, é uma equação perfeita para dar bosta. Né? Veja bem. E principalmente nessa fase da adolescência, existem muitos conflitos, porque eu não sou mais criança, mas eu ainda não sou adulto. Eu estou tentando me encontrar. E nessa busca
desesperada para tentar se enquadrar a qualquer grupo, a pessoa acaba cada vez mais se afastando dela mesma. E mais, ela não tem as próprias experiências, porque ela está sempre ou fugindo, ou anestesiando, usando o álcool como pretexto. Percebe? E aí o que vai acontecer lá na frente? Vai surgir adultos imaturos. Por quê? Porque se esquivou das experiências que dariam a própria maturidade. E o que eu mais vejo? Adultos infantilizados. Uhum. Ouviu um amém aí no fundo da igreja? Essa é a questão, né? E olha que interessante. A instituição que você trabalha ou trabalhou usava o método de 12 passos? Sim, sim. Era 12 passos. Olha que interessante. Quando surgiu o A, eles apostavam no seguinte, que esse enfrentamento da vida real era necessário desde o início. E poderia ter recaídas, poderia se lascar um pouco, mas era preciso, né? O Jordan Peterson fala muito disso, né? Apresentar ao indivíduo a vida real. Né? E isso é muito interessante, porque essa inabilidade de lidar com a realidade é algo evidente, não só em alcoolistas, mas nas adicções de forma geral. Tá? Ainda mais o alcoólatra é fácil você falar com o alcoólatra, por mais que ele negue e tal, que ele precisa, lá no fundo ele sabe, ele precisa procurar um grupo de mutua ajuda, como o AA, por exemplo. Tá? Mas tem outras adicções que até é um pouco complicado, porque como convencer esse cara a procurar uma ajuda? Um grupo. O AA, de certa maneira, ele perdeu um pouco o estigma que tinha no começo. Percebe? Então, Uhum. essa é a questão, né? Eu acho interessante que você fez uma relação da maturidade com o uso de álcool, né, e da questão de enfrentar o mundo real, porque, por outro, se a gente vê enfrentar o mundo real, o que, que isso traz para a gente? Se a gente for ver do âmbito emocional, de inteligência emocional, isso vale muito. Porque lidando com as próprias emoções no momento de conflito do mundo real, é que a gente consegue, de alguma forma, criar uma certa capacidade de suportar, né? Uma certa maturidade para poder enfrentar os eventos da vida. E porque se for ver, a vida é grande parte uma desgraçada, né? É cheio de dificuldade, cheio de luta, cheio de problema, e que requer isso, uma certa maturidade. Vale de E a lágrimas. minha, A vida e, e, real é um vale de lágrimas. é, e a minha experiência clínica com a adicção mostrou isso muito claro. Cara, se desse para falar de uma estimativa, assim, 90% dos casos que eu vi de adicção era uma imaturidade muito grande para lidar com tudo, principalmente com as próprias emoções, porque ou foi muito privado ou só usava aquele mecanismo de fuga, né? Privado que eu digo é no sentido de ter uma ajuda externa, questão financeira, sempre tem alguém ali para poder cobrir os erros da pessoa, então abafa, né, e a pessoa não arca com a própria responsabilidade ali das suas ações. E a imaturidade prende a pessoa como se fosse num... A pessoa não consegue ver sentido. Eu vou sair da bebida, mas e aí? Parece que a graça da vida só está nos prazeres imediatos. Parece que a vida ela só está em coisas superficiais. Mas é o rótulo, meu querido. Para pensar que ele não está elaborando simplesmente o luto da substância ou da garrafa X ou Y. Nós estamos falando assim de comportamentos assim cristalizados, de ritual, percebe? De sair do trabalho lá como era no início, de frequentar os bares, encontrar os amigos de copo, percebe? Na casa dele, ele é só vamos inventar um nome, o seu João. Lá ele é o cara do violão, que pega o violão e puxa aquelas modas, né? É o cara que palpita sobre futebol,
gente fina que vai piscar com o fulano, com o Beltrano, percebe? Ele é conhecido por todo mundo, né? Então, assim, não é só, mas é com essa falsa ilusão, né? Do País das Maravilhas e Alice, cara. Então, elaborar isso, por isso que é interessante, uma dica que eu sempre dou nesse processo de recuperação, de sobriedade, é procurar um grupo de autoajuda. Por que isso? Tá? Justamente porque lá ele vai fazer uma substituição de pessoas. Ele precisa se sentir fazendo parte. E esses grupos, como o Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos e tantos outros, ele vai se sentir fazendo parte. Ele vai escutar coisas, até mesmo essa resistência, quando eles começam a compartilhar experiências que eles vivenciaram, por mais que o contexto seja diferente e tal, rola aquela empatia, o poder... Identificação. Justamente. Então, é muito interessante, porque aí agora o eu deixa de ser eu e se torna nós, meu querido. Esse movimento terapêutico, sair do meu egocentrismo e ir ao encontro do tu. É aí que a mágica acontece. É aí que o sentido da vida começa a fluir nas pequenas coisas. Esse ir até o tu, ele significa sair de um certo egocentrismo, de uma ficar em questões superficiais e começar a valorizar, por exemplo, a família, a sociedade. Sim, porque assim, é interessante que essas irmandades anônimas é como se fosse um laboratório. Porque lá eles vão bater boca por questões de organização. Eles têm os passos, mas eles têm as tradições para o funcionamento delas. 12 passos, 12 tradições. Tem um livro do AA muito legal. Então, veja bem, conforme ele começa a se adequar, entender como que funciona aquilo. E às vezes vai ter divergências. E aí que é o legal. Porque aí começa a descobrir que a mágica da liberdade, que é libertadora, eu não preciso estar certo o tempo todo. Os alcoólicos geralmente têm essa tendência de ser os donos da verdade, né? O irmão mais velho de Deus. Eu falo, Deus tem que fazer, porque eu sei o que é melhor para a humanidade. Né? Então, veja bem, nesses bate-bocas e tal, é muito legal, porque, veja, olha que interessante. Essa é a vantagem dessas irmandades. Para ilustrar isso daí, eu vou contar, então, um relato real, que está no livro Levar Adiante, um verdinho está na lista do AA. Curiosamente, um dos membros do AA, ele procurou um psicólogo, isso alguns anos atrás, um cara chamado Carl Jung, conhece? E ela atendeu esse membro do AA, porque lá não tinha AA. E ele começou a contar as experiências dele, tal, mas ele estava passando por algumas crises e tal. Ele não tinha voltado a beber, mas... E aí o Jung ele falou assim, não, tudo bem. Contou das experiências de trazer os membros e tentar montar um grupo, e ele não conseguiu. Né? Todo mundo que ele tentava trazer e tal, não conseguiu. Aí ele falou assim, mas tudo bem. Nessas tentativas de você trazer o pessoal, você bebeu? Não, é isso. Sair do meu eu e ir em direção ao outro. Uhum. É muito do... quando você fala, me lembrou do próprio Adler, né? Dele falando dessa questão que ele que cunhou, né, o termo complexo de inferioridade. Que ele falava que toda pessoa, no fundo, estava buscando um determinado sentir poder, né? E ele fala que a cura, né, de certa forma, para esse complexo de inferioridade é o que você acabou de falar, é sair do eu centrado em si mesmo e correr atrás do tu. Ele coloca como um serviço comunitário. É você ir
fazer algo que está fora de si mesmo, só que dentro do plano real, onde você se coloca a serviço do outro. E isso te deixa ali, de alguma forma, curado, entre aspas, do complexo de inferioridade. Seria mais ou menos isso, né? Sim, isso é muito legal, porque, veja bem, a doença do alcoolismo é diferente do álcool em si. O álcool substância é uma coisa, a doença do alcoolismo é o uso da substância, que desenvolve a compulsão e obsessão. Até aí, beleza. Uma vez tirado o objeto de desejo, a pessoa está nesse processo, não termina, o processo não termina ali, é o começo. Essa é a sacada. É o começo. Por quê? Porque a compulsão e a obsessão tende a ir para outras áreas, até que ele comece a enfrentar os seus próprios demônios, e comece a ir a fundo. Tem, por exemplo, o quarto passo, onde o pessoal faz um inventário destemido de si mesmo, revê alguns valores, começa esse processo de mudança, percebe? Então, isso é muito legal. Quando a pessoa começa a trabalhar, cara, eles chamam de defeitos de caráter, né? E interessante que nós, psicólogos, baseado em estudos, etc., na experiência clínica e tal, começamos a chegar em algumas conclusões que eles aprenderam batendo cabeça. Pra você ter uma noção, meu amigo, na década de 40, quando surgiu o AA, eles já encaravam o alcoolismo como doença. O alcoolismo como doença entrou no DSM-3, se não me falha a memória. Estou vendo que tem alguns psicólogos aí, me corrijam se eu estiver errado. Tá? Anos depois. Olha que interessante. Né? Muitas vezes, às vezes a gente tem que lembrar que existe um ser humano que sofre atrás do rótulo alcoolista, depressivo. Né? Esse lado saudável vai ser meu auxiliar para trazer o que há de melhor, a potencialidade do indivíduo à tona. E isso que é o legal nessas irmandades. O camarada chega lá pela primeira vez, fudido da vida, e as pessoas giram para ele e falam assim, você é a pessoa mais importante. Cara, mas como assim? Eu não sou importante em casa, velho. Porque eles estão vendo a potencialidade de uma vida em recuperação, porque eles estão vivendo isso. Percebe? Esse é o poder. Esse é o poder desses grupos de mútua ajuda. Né? É gostoso. Uhum. Eu, pelo menos, muitos companheiros psicólogos não gostam de trabalhar com dependência química. Eu adoro, cara. Porque essa atmosfera que a gente vê na instituição, na clínica, nessas irmandades, é muito legal, cara. Entendeu? É muito legal. Mas só depende de uma pessoa. Da pessoa que... Né? O que você faz, o quanto você bebia, não interessa. O importante é que você, né? Se você quer beber, nós não podemos fazer nada. Se você quiser parar, venha nas nossas reuniões. Isso é um slogan do pessoal do ar. Uhum. Isso é legal. A pessoa tem que querer, né? É a mesma coisa. Quantos clientes ou pacientes você já passou no seu consultório? Eu peguei vários pacientes que não são dependentes químicos, estão passando um pano, né? Uhum. Eu costumo brincar e chamar eles de clientes. Agora tem os pacientes, né? Querem parar de sofrer, não é? É exatamente isso. E é algo assim bem interessante, que a pessoa, ela de certa forma está se aprofundando em outros significados da própria vida. Quando ela decide se recuperar, ela se insere num grupo que estimula isso, né? As pessoas ali falando de recuperação, falando como que eles estão suportando, vai dando força para o sujeito, né? E vai se abrindo outras opções, que é de uma vida mais significativa, que algo vai tirando ali ela daquele vazio, né? Porque quando você tira, igual você falou, tirou o objeto de desejo, e aí sobra o quê?
né? E aí, Vazio. acabou a vida? Acabou Então, muito, percebe? muito. Aí que entra todos esses pontos que, de certa forma, trazem um valor, né? Por exemplo, no NA mesmo, eles têm ali uma cultura de família. Nós, Sim. nós somos uma família, nós estamos no mesmo barco. A gente está buscando ali uma certa recuperação, onde isso é para todos, todo mundo pode contar, e dentro disso outros valores vão sendo inseridos, e eu vejo que uma das coisas, né, que traz esse significado para o sujeito é quando ele encontra algo bem sólido, né, onde ele algo intrínseco também, uma força intrínseca, onde ele consegue colocar valores na sua vida. Coloca em ordem, né? De alguma forma ele consegue ter aquele estralar e ele vê outras possibilidades. E aí é um outro, aí é um outro momento de processo, né? Que é também um processo trabalhoso, mas só de saber que é possível, principalmente quem se encontra nesse estado, isso já é maravilhoso. Tem uma expressão do Dr. Frankl que ele diz o seguinte, né? O testemunho tem um poder que as palavras não têm, né? Baseado até mesmo na questão do testemunho dele, quando ele escreveu as experiências em Auschwitz e em outros campos de concentração que ele passou, né? Então, isso é bem nítido nesse meio, porque uma pessoa assim com pouco tempo de sobriedade, quando ela encontra pessoas dispostas a ajudá-los com mais tempo em recuperação e tal, isso vamos dizer assim, é um refrigério, aquele momento de dor, cara, de vazio. E esse processo de encarar as coisas no dia a dia, as situações, encontrar um novo sentido em sobriedade, uma nova forma de enfrentamento, né? Tem vários elementos dentro dessas irmandades, né? Figura do padrinho, né? A própria literatura, as experiências, as partilhas, né? Que a gente podia até usar isso em outras lives. Uhum. Bem interessante. Isso daí é um algo mais. Lembrando que, muitas vezes, lembra que o alcoólatra ali era o filósofo, o técnico de futebol, ele era o músico, e só não era ele mesmo. Dentro dessas irmandades, o cara pode ser ele mesmo. Isso que é o interessante. Muitas vezes as religiões têm essa dificuldade, porque a pessoa entra em determinada denominação e meio que se reveste de algo que ela não é ainda. Ela não é ainda. E nessas irmandades, a pessoa pode ser ela mesma. Ela vai ser aceita justamente pelo desejo que ela tem de não beber mais, né? Então, essas experiências que vão ser construídas nesse meio, com outras pessoas como ele não estão usando álcool, é extremamente importante no início, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, vamos usar todas as ferramentas que são disponíveis, todas. Terapia, se você está tomando medicação, acompanhamento médico, os grupos de mútua ajuda, tá? O esporte, uma caminhadinha leve, né? Como está a suplementação, e assim por diante, porque o álcool, acabamos de falar, o complexo B, né, potássio, sódio e etc. Né? Vou dar uma dica. Você é meio fitness, eu não sugiro que você abuse do álcool, você vai ter prejuízos, meu bem. Mesmo sem ser um alcoolista, né? Porque exige muito do nosso organismo, tá? Tá quase encerrando o tempo também, né? Acho que Então, deve ter pode colocado aí para continuar. você. Perfeito. Semana que vem a gente continua então esse papo. Uma boa noite, meu Vamos. amigão. Para você também, o pessoal que está nos acompanhando. Semana que vem a gente vai estar marcando, agendando uma também.
para a gente estar comentando, aprofundar, né, nesses assuntos, que acredito que vai ser muito útil, né, para quem quer se recuperar e para o conhecimento também, para a gente ajudar essas pessoas. Legal, meu amigo. Até semana que vem. Boa noite a todos. Semana que vem. Falou.